Afinal, por que alguns micro-organismos eles crescem muito mais rapidamente em determinados tipos de alimentos? E por que alguns alimentos eles se conservam por um tempo muito maior do que outros? Essa e outras perguntas nós vamos responder nesse vídeo. Antes que a gente comece esse assunto, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. O que é que estraga mais rápido? Um pacote de arroz ou um pedaço de carne? Com certeza você já tem a resposta, mas agora nós vamos parar para analisar quais são as características que o arroz tem, o pacote de arroz cru tem, que a carne não tem. Agora eu vou te fazer outra pergunta. Se nós colocássemos um pedaço de carne bovina na geladeira, isso desprovido de embalagem, cru, sem temperar, e ainda o pescado na geladeira, o que é que vocês acham que estragaria mais rápido? Acredito que você também já tem essa resposta. Só uma coisa, antes da gente continuar, dê o seu like no vídeo e me siga no canal. Existem alguns fatores que contribuem para o desenvolvimento microbiano, ou pode contribuir para dificultar esse desenvolvimento microbiano. Os fatores que contribuem para que um alimento ele dure mais ou menos são chamados de fatores intrínsecos e extrínsecos do alimento. Como o próprio nome diz, os fatores intrínsecos são aqueles inerentes ao próprio alimento. Está diretamente relacionado com as características daquele produto. Cada alimento possui características específicas, tais como pH, atividade de água, composição química, estrutura biológica, potencial de óxido-redução e ainda os antimicrobianos naturais. Essas são as características intrínsecas do alimento, os fatores intrínsecos que vão estar diretamente relacionados com o desenvolvimento microbiano. Vamos fazer novamente aquela relação. O que é que estraga mais rápido? Um pedaço de carne ou um pacote de feijão? Qual a diferença básica entre os dois? Acredito que você já tenha pensado, opa, um tem mais umidade do que o outro? Um é mais seco, o outro é mais molhado? É isso? A carne bovina, ela tem cerca de 65% a 70% de água. Então, claro que esse alimento ele vai ser muito mais perecível do que o outro. Mas não é só isso, porque só a quantidade de umidade existente naquele alimento não me diz muita coisa, porque a água ela pode estar presente naquele alimento de duas formas. Ela pode estar como água livre ou água combinada, água ligada. Mas qual a diferença entre a água livre e a água ligada? A água livre, ela está fracamente ligada ao substrato. Mas o que seria substrato? Substratos são os outros componentes existentes no alimento, como carboidratos, proteínas. Então, ela está ali disponível para o desenvolvimento microbiano. Enquanto que a água ligada, a água combinada, ela está fortemente ligada ao substrato, que são os carboidratos, as proteínas, ou seja, os outros constituintes ali do alimento. Se ela está ocupada, vamos dizer assim, então ela não estará disponível para o desenvolvimento microbiano. E de que forma que a gente descobre e relaciona essa questão da umidade com a perecibilidade de um alimento ou o quanto ele está propício para o desenvolvimento microbiológico? A partir da atividade de água. A atividade de água indica a intensidade das forças que unem a água ao substrato, ou seja, os outros componentes do alimento. E isso nos faz já traçar ou saber um pouco mais sobre aquele alimento com relação ao tempo de vida de prateleira dele. Mas hoje nós não vamos nos aprofundar em atividade de água. Existem micro-organismos que eles necessitam de água para se desenvolver, sobretudo as bactérias, que são muito mais exigentes com relação a isso. E os micro-organismos podem ser classificados quanto à atividade de água em xerófilos, halófilos ou osmofílicos. Os halófilos são aqueles micro-organismos que se desenvolvem em altas concentrações de sal. Os xerófilos são aqueles micro-organismos que conseguem se desenvolver sob forte pressão osmótica, ou seja, em ambientes mais secos. E os osmofílicos com altas concentrações de açúcar. É por isso que nem mesmo aquele seu docinho está salvo do crescimento microbiano, ou muito menos um bacalhau. Bom, já vimos que a umidade
Mais especificamente, a atividade de água, ela está diretamente relacionada, então, com o crescimento microbiano. Agora, outro fator, o pH. O pH, ele varia de 0 a 14, né? Do mais ácido para o mais alcalino. E, logicamente, que o pH, ele também está diretamente relacionado com o desenvolvimento microbiano. Não é à toa que nós temperamos nossos alimentos com vinagre, que contém o ácido acético, e o limão, que tem o ácido cítrico. Quando você adiciona o vinagre ou o limão no seu alimento, os micro-organismos que porventura estiverem ali presentes terão as suas proteínas desnaturadas. As atividades vitais das células serão prejudicadas, portanto, haverá um menor crescimento microbiano naquele meio. Existem alimentos com uma grande variedade de pH. O peixe tem um pH ali próximo de 7, a carne bovina tem um pH em torno de 5,6, 5,8, 6. O leite tem um pH em torno de 6,3, 6,5. E cada alimento vai ter a sua característica. E é isso que vai fazer cada um único em termos de desenvolvimento, em termos de facilitar ou dificultar o desenvolvimento microbiológico. Outro fator, composição química do alimento. Assim como nós, os micro-organismos também precisam de nutrientes para suas atividades vitais. E é aí que entra a composição química do alimento. Alimentos com maior teor de carboidrato, eles serão mais propensos ao desenvolvimento microbiano. Os micro-organismos, em geral, eles precisam muito de água, precisam de fontes de nitrogênio, a proteína é um exemplo, fontes de carbono, vitaminas e sais minerais. Os componentes antimicrobianos naturais. Você se lembra quando sua mãe ou sua avó faziam um chazinho de alho quando você ficava doente? Pois é, não era à toa. O alho, ele possui um componente antimicrobiano natural, que é a alicina. Assim como outras especiarias, condimentos, outros alimentos também possuem antimicrobianos naturais na sua composição. É como se fosse uma espécie de defesa do próprio alimento que a natureza perfeita lhe deu. O eugenol no cravo e na canela, o timol no orégano, a lactoferrina no leite, a lisozima nos ovos e ainda o sistema lactoperoxidase no leite de vaca. Agora nós vamos para a estrutura biológica. Dependendo do envoltório daquele alimento, ele vai ter uma certa durabilidade. Né? Qual o envoltório seria? A presença de casca, a presença de ceras, de membranas. Isso também é uma forma de proteção do alimento. O que é que estraga mais rápido? Uma laranja ou uma maçã? Comparando aí duas frutas. A maçã ela vai ter um tempo, dependendo aí as duas sobre as mesmas condições, a maçã vai ter um tempo de vida de prateleira menor do que a laranja. Então nós podemos também relacionar, um dos fatores seria também a estrutura biológica. O potencial de óxido-redução mede a capacidade de um sistema de trocar elétrons entre substâncias químicas que se tornam oxidadas ou reduzidas conforme o potencial. E várias substâncias químicas dentro dos alimentos podem atuar como receptores ou doadores de elétrons nesse sistema, tornando esse potencial de óxido-redução positivo ou negativo. Algumas substâncias presentes nos alimentos podem manter esse potencial negativo, como o ácido ascórbico, que é a vitamina C, ou os açúcares redutores dos vegetais. Os micro-organismos aeróbicos, por exemplo, eles preferem um ambiente onde exista um potencial de óxido-redução positivo. Já os micro-organismos anaeróbios preferem o negativo. Agora, o que são micro-organismos aeróbicos e anaeróbicos? E é isso, porque o conhecimento só gera valor quando ele é compartilhado. Obrigada, pessoal, e até o próximo vídeo.